Vamos aprender a palavra. Você é do tipo daquela pessoa que, quando olha para um líder religioso e ele é muito carismático, bonzinho, uma aparência calma, você logo se entrega para ele? E as pessoas, uma das características do falso profeta é ele ser amigável com todos. Ele é muito amigável e ele é muito atraente. E Jesus mesmo falou sobre eles. Jesus falou aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Olha a advertência aqui, vamos estudar esse texto aqui, para nós entendermos como que é a faceta, como que é, né, a maneira que eles operam, os falsos profetas, os falsos pastores, aqueles líderes religiosos. Jesus dizendo aqui: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E como é que ocorre isso? Eles vêm disfarçados de ovelhas. A ovelha é um ser pacífico, é uma criatura dócil, né? E a palavra de Deus está dizendo que eles vêm dessa forma, dócil. Quase não dá para acreditar quando você aponta para eles que eles é um falso profeta. Até a própria voz dele, as palavras dele são macias, eles falam com a calma. Já viram? E eu percebo isso. Aqui nas redes sociais, conhecido próximo de mim, né, que eu já conheci já, eles são avessos a embates. Eles não gostam de bater de frente com ninguém. É interessante isso, né? É bem interessante. Eles não gostam de bater de frente com ninguém. Eles são, entre aspas, pacificadores. Enquanto que o verdadeiro profeta de Deus, ele combate, ele é de luta. A palavra de Deus fala isso, que o verdadeiro ele bate de frente, ele contende, como diz lá em Provérbio, né? E então, estou fazendo esse vídeo aqui porque tem muita gente que fala: ah, mas você está falando mal daquele santo homem de Deus, igual acontece muito aqui. Ou então as pessoas dizem para mim assim: ah, você outrora falava bem dele, agora está falando mal. Eles costumam dizer muito isso. Outrora você falava bem e agora você está falando mal. Por que será? Porque a priori, a começo, você aceita, fala: não, isso aqui deve ser homem de Deus. Mas aí você vai botando eles à prova. Como é que você bota eles à prova, né? Como diz aqui no livro de Apocalipse 2:2, a palavra de Deus fala que os crentes lá de Apocalipse, né, da igreja de... Nós vamos ler aqui para vocês. 2:2, vou ler aqui, para nós vermos como que devemos agir. Capítulo 2, versículo 2. A igreja de Éfeso fazia isso. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobristes que eram mentirosos. Como é que eles descobriram? Como é que será que eles descobriram? Através da palavra. E assim são esses pastores, esses falsos profetas. Como é que nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir quando você começa a perceber que eles tomam um caminho de apoio, né? Tem as mesmas ideias de pessoas ou, né, colegas deles que apoiam coisas que vai contrário à palavra de Deus, eles apoiam. Não, ele é isso, não, você não entendeu direito, ele é desse jeito. Então, a palavra de Deus está dizendo que eles são lobos devoradores, porque ele vai levando você também a acreditar que é tudo normal, né? Então, quando eu estou aqui falando da palavra de Deus, de repente eu falo: olha, fulano é um falso profeta, é herético, tem heresia aí, é porque no começo não tinha como eu descobrir. Mas depois fui botando à prova, pegando o que eles dizem, o que tipo de coisas que eles apoiam, e fui descobrindo que eles são lobos devoradores. E através disso eles vão incutindo em você
né, encobertamente heresias que vai destruir você. É isso que o texto de Mateus que eu li para você, Jesus fala. São lobos devoradores que vão levar você à destruição. E as características deles são essas que eu te disse. Eles são avessos a bater de frente com qualquer situação. Mas, em compensação, os argumentos deles são, entre aspas, pacíficos. Não, Deus ama todo mundo, devemos ter o amor, não devemos julgar, não é assim que eles falam? Né? E esse tipo agrada muito a nós, a nossa carne, o nosso ego. E tem muitas pessoas que são enganadas. Né? E aqui nas minhas redes sociais tem um aqui que eu seguia ele aqui no YouTube. E depois eu vi que ele saiu fora da palavra de Deus. Eu falei que ele era um herético. Ele começou a disseminar as heresias aqui. E outros que não estão aqui no YouTube também. Falei, ó, esse pastor é herético, esse é isso, é aquilo. Falei do Hernandes, né? O Hernandes, ele ensina tão bem. Lembrando que os falsos profetas, eles vêm com a palavra. Eles se transfiguram em ministro da justiça, como diz lá em Coríntios. Vocês esqueceram disso? Vocês esqueceram que eles também operam milagres, sinais e maravilha? E que dependendo também da situação, eles pregam muito bem. Só que vai incutindo ali na tua mente, no teu coração, as heresias que vão destruir você. Então, gostaria que você refletisse, olhasse para a tua liderança. Fala assim, será que esse homem é herético mesmo? O que será que ele apoia? Por exemplo, o que o teu líder apoiou nas eleições? Será que ele contou para você em quem ele votou? O que ele apoiou? Ou então, quando você vê uma situação de alguém que está contra a palavra de Deus, colegas deles, né? Eles vão lá e apoiam. Ele é um herético também. Ele está na mesma panela do outro que é tão herético quanto ele, né? Então é isso. Por isso que eu sou veemente aqui, eu sou um homem de contendas, como diz aqui a própria palavra de Deus. Nós, servos de Deus, devemos expor as obras das trevas. Por isso que eu estou aqui. Eu não temo o homem, não temo ninguém, não me abalo porque as pessoas falam. Portanto, é eu fazer a obra de Deus, expor as coisas das trevas. Eu, como conhecedor da palavra, eu devo alertar. Agora, se você vai aceitar, é outra história, né? Lá no final nós vamos nos ver e lá nós vamos se acertar, como diz, né? Que Deus possa abrir a tua mente, o teu coração e que você saiba discernir essas ovelhas que interiormente são lobos devoradores, que eles vão destruir a tua vida para toda a eternidade, para sempre. Para sempre. Pior do que um bandido eles são, pior do que terrorista que mata as pessoas, muito pior, porque eles destroem por toda a eternidade a tua vida e você não tem mais jeito quando eles destruírem a tua vida. Que Deus nos livre. Que Deus dê sabedoria para nós discernir, saber ver. Os olhos espirituais, o que está por trás daquela pele de ovelha.